no Salmo de número 133. Santo Espírito é bem-vindo aqui. Que essa seja uma realidade na nossa vida, que nós possamos realmente cantar aquilo, viver aquilo que nós cantamos. A música que nós cantamos anteriormente diz: somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Eu lembro que o pastor Neto, um dia, alguém chegou nele e falou: pastor, eu não gosto de cantar essa música porque eu não vivo essa música. Tem hora que me parece falso. Mas o pastor falou assim: mas essa tem que ser a nossa oração todos os dias. Pedir que nós possamos ter união. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Nós não combinamos a música com a mensagem, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele conduz tudo. E diz assim a palavra do Senhor no Salmo 133: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A tradução está diferente. É porque eu devia ter pegado uma Bíblia, eu peguei outra versão. Mas a versão que deve estar lá é a NVI, não é isso? E a NVI vai dizer: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra viva e eficaz. Continua, Deus, falar aos nossos corações, porque estamos aqui, porque queremos ouvir a Tua voz, tão somente a Tua voz. No nome de Jesus oramos. Amém. A segunda música que nós cantamos, falamos: Santo Espírito, seja bem-vindo aqui. E quando nós olhamos esse texto e quando nós observamos que como agradável que os irmãos convivam em união, e aqui parece que fica um negócio meio estranho, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão e vai descendo para a sua barba e vai até a orla da sua roupa, a gola, porque é interessante nós pensarmos um pouquinho como era a roupa do sacerdote. Arão, sacerdote, usava uma veste e usava um colar, e neste colar tinha 12 pedras. Cada uma dessas pedras representava uma tribo. O óleo representava a presença do Espírito de Deus. E a presença do Espírito de Deus, quando descia pela barba do sacerdote, escorria pelas pedras, simbolizava a união das 12 tribos de Israel. O desejo de Deus para o povo de Israel é que o povo de Israel vivesse em união. O desejo de Deus para a igreja de Jesus é que a igreja de Jesus também viva em união. É por isso que quando você vai lá em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 3, Paulo diz o seguinte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Só assim a igreja de Jesus consegue viver. Só assim a igreja de Jesus precisa viver neste mundo para que possamos expressar o projeto de vida, o amor de Deus e o sacrifício de Jesus na cruz para este mundo. Porque nós experimentamos. E se uma vez que nós temos o Espírito de Deus, isso deve ser inerente à vida do cristão. Ele precisa depender de Deus, precisa confiar em Deus, precisa obedecer à voz do Senhor para que a igreja possa estar em união.
É difícil quando nós olhamos esse texto e vamos um pouco para aqueles que são chamados de desigrejados. Eu estou longe da igreja, mas eu estou perto de Jesus. Isso é um perigo terrível. É um perigo porque muito destas pessoas entendem que não conseguem viver na igreja, mas conseguem viver com Jesus. É difícil isso porque a igreja, ela é fundada por Jesus. Jesus fundou a igreja. É importante a igreja porque Jesus diz que ela é importante. Se Jesus estabeleceu a igreja, se Jesus estabeleceu para que nós possamos conviver em união, é porque ela é importante. Agora, se eu não sou capaz de viver com os meus irmãos aqui como igreja, o que eu vou fazer no céu? Que eu vou passar a eternidade no céu com a igreja. Então, nós precisamos entender e compreender que cada um de nós temos as nossas dificuldades. Por isso é que esta união, ela só pode ser feita pelo Espírito de Deus. É só por Ele. Quando você vai em Gálatas 6, você vai ver sobre o fruto do Espírito, e você vai ver que o fruto do Espírito é um conjunto de coisas que o Senhor coloca em nossas vidas para que nós possamos não só viver neste mundo, mas possamos conviver uns com os outros. Lembra daquela história de um porco-espinho, um grupo de porco-espinho na era glacial, lembra dessa história? E muito frio, muito gelado, e eles tinham que se ajuntar para que pudessem, então, aquecer um ao outro e poder sobreviver, só que o espinho de um começou a espetar o outro, e espeta aqui, e eles falaram, não dá para viver junto, então vai cada um para um rumo. Aí o que aconteceu o quê? Começaram a morrer de frio. Aí os que sobreviveram, vamos voltar e ficar junto. Mas como é que nós vamos fazer? Olha, eu vou encaixar aqui perto de você, chega esse espinho seu para lá que está me ferindo, eu chego o meu para cá, e a gente vai se aproximando e vai convivendo, e assim deve ser a convivência da igreja. Você tem suas lutas, as suas dificuldades e limitações, eu também tenho a minha, porque às vezes nós pensamos que o problema que está acontecendo é do outro. Às vezes somos nós que estamos espetando o outro com as nossas dificuldades e limitações. Por isso que é preciso reconhecer que todos nós temos espinhos, mas nós precisamos conviver juntos. E isso só pode ser feito pelo Espírito Santo, que nos dá sabedoria e discernimento. Humildade, para que nós possamos viver juntamente como igreja. Porque quando você olha o texto do salmista, do Salmo 133, ele vai dizer o seguinte, que essa união que Deus coloca, o Espírito Santo que Deus coloca, que une a sua igreja, é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Esse orvalho de Hermon, ele é denso, ele molha realmente e ele faz com que a terra seja frutífera e possa dar frutos. E não só isso, não só vai dar fruto, vai ser um terreno abençoado, frutífero, onde todos vão se alimentar e vão crescer e fortalecer ali, como ali também vai dizer o Senhor, que ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Só através da presença de Jesus, vivendo na dependência de Jesus, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo a nossa dificuldade, mas sabendo que quando o Espírito Santo nos conduz, nós teremos uma vida abençoada e feliz. É por isso que nós precisamos nos submeter ao nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus, ouvir a sua voz, saber que eu tenho lutas e dificuldades. Talvez você que está em casa seja alguém que está longe da igreja, que tem andado longe da igreja, que não tem achado importância estar na igreja, mas você é importante aqui, para a sua vida e para a vida da igreja. Talvez você tenha andado e, por alguns motivos, foi decepcionado,
ficou magoado porque alguém pisou no seu pé, ou porque alguém não deu ouvidos a você, ou porque simplesmente você passou, cumprimentou, a pessoa não viu. E, infelizmente tem isso. E o diabo potencializa essas coisas, achando que muitas vezes nós somos esquecidos, menosprezados, ninguém dá atenção para mim. Não é nada disso. Em nome de Jesus, nós temos as nossas lutas e as nossas dificuldades, mas nós precisamos viver em harmonia. E tem que partir da minha vida. E tem que partir da sua vida. E quando nós fazemos isso, nós damos um tapa na cara do diabo. E começamos a andar juntamente com o Senhor Jesus, e a igreja de Jesus é edificada. Mas para isso nós precisamos receber este óleo. Precisamos permitir, e esse óleo, a impressão que nos dá, que é muito óleo, é muita coisa que desce, né? Que vai escorrendo pela barba e molha toda a gola do sacerdote. É muita presença do Espírito Santo. Abundantemente a presença do Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos viver dentro da vontade do Senhor. E para isso nós precisamos estar dispostos a estar na presença de Deus, para que a nossa terra seja frutífera, para que a minha vida seja abençoada, para que o fruto do Espírito que cresce através do poder do Espírito Santo em minha vida, ele possa ser realmente desenvolvido pela minha pessoa, pela sua pessoa, para que nós possamos, então, viver dentro da vontade do Senhor. Essa é a vontade de Deus para a igreja de Jesus. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Precisamos reconhecer a nossa limitação e parar de vir à igreja de vez em quando e vir na igreja constantemente. É aqui que nós aprendemos a orar um pelos outros. É aqui que nós aprendemos a desenvolver os nossos dons para que a igreja seja edificada. É aqui que o meu irmão pode ministrar na minha vida e eu posso ministrar na vida do meu irmão. É claro que pela internet é interessante, se tem a dificuldade de vir, mas se pode vir, venha. Participe da igreja, esteja envolvido com a igreja de Jesus, porque o rio da vida corre na igreja de Jesus, porque Jesus está presente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nós possamos realmente andarmos na presença do Senhor, deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe através da nossa vida para que tenhamos uma vida abençoada. Amém? Vamos orar por isso? Em nome de Jesus, Pai, faça isso em nossa vida. Em nome de Jesus, ó Deus, derrama do poder, da graça, da presença do Teu Espírito Santo em nossa vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, porque tantas vezes nós negligenciamos a Tua voz, negligenciamos a Tua vontade. Tantas vezes deixamos, ó Deus, que coisas tão pequenas, tão mesquinhas, como o nosso próprio orgulho, ó Deus, venha nos afastar da Tua presença. Senhor, ajuda aquelas pessoas, nossos irmãos e irmãs, que estão longe da igreja, que estão longe da Tua palavra, que com certeza estão nos assistindo pela internet, ó Deus, que poderiam estar presentes, envolvidos na obra da Tua igreja, estão tão longe. Senhor, toca em seus corações, quebranta, Senhor, que eles possam abrir as portas do coração e o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de sondar, transformar e mudar essas vidas. Faça isso também na minha vida, Senhor. Tenha misericórdia. Tantas vezes nós deixamos de ouvir a Sua voz e nós pedimos ao Senhor, perdoa-nos, Pai. E pedimos também que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de nos encher abundantemente, para que haja paz, para que haja alegria da Tua salvação, para que haja disposição de fazer a Sua obra, para que haja o desejo, ó Deus, e a responsabilidade de vivermos vida santa, que agrada ao Senhor e que reflita a Tua graça a este mundo perdido. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.